Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos, que o Espírito Santo venha iluminar a sua vida nesse dia abençoado, tá bom? Em qualquer horário que você vai assistir essa mensagem, que Deus ele possa falar ao seu coração no dia de hoje, tá bom? Que Deus abençoe você que tem assistido essas mensagens, você que tem compartilhado. Ajude o evangelho a ser pregado, tá bom? Eu peço incansavelmente, porque Deus sabe que não é para minha glória que eu estou aqui, tá amarrado isso, né? Deus sabe também que não é para minha honra que eu estou aqui, muito menos para o meu. A intenção não é crescer esse canal para que eu venha aparecer, para o meu crescimento, mas a intenção é para o crescimento do evangelho, tá bom? Esse canal aí, um intuito dele é abençoar você e levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que esse canal assim puder, tá bom? Não só no YouTube, mas no WhatsApp, no Facebook. Que Deus abençoe ricamente a todos, tá certo? Eu quero direcionar uma palavra para você, dado pelo Espírito Santo, principalmente a você que, assim como eu, é pregador da palavra, né? Deus ele ministrou muito forte no meu coração uma palavra, né? Principalmente para nós que somos pregadores da palavra, né? Uma coisa que nós nunca podemos confundir, vamos assim dizer, é a amizade com a obra de Deus, né? O sentimentalismo com a obra de Deus, né? E por que eu estou falando isso? É a palavra que eu vou deixar para você, falando a respeito do profeta Natan, né? Uma coisa que nós somos pregadores, eu e você que me assiste, nós temos uma grande responsabilidade em levar a palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós não podemos deixar de pregar, é a verdade, é falar o que Deus manda. Às vezes o erro de muitos pregadores para querer agradar pessoas, né? Porque muitas das vezes, às vezes o pregador tem uma amizade, né, com um membro de sua igreja, né? Ou muitas das vezes o membro de sua igreja tem vamos falar no português claro, tem um dízimo gordo, né? Ganha bem, tem dinheiro, mas às vezes o membro está no pecado. E às vezes o membro está no erro, às vezes o membro está fazendo aquilo que é errado, e às vezes o pregador ele omite em falar, né, a verdade. Às vezes pelo fato do membro, né, ele ser o maior dizimista da igreja, ou às vezes porque o pregador é muito amigo do membro, o membro é muito amigo do pregador. E às vezes o pregador deixa de falar até o que Deus manda e acaba falando aquilo que, né, o membro quer ouvir. Só que nós não podemos cometer esse erro. Por que que não? Porque nós vamos ser cobrados, meu amigo pregador, minha amiga pregadora. Nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente ensina. Nós vamos prestar conta de tudo que nós ensinamos, né? As pessoas que Deus nos confia para transmitir a sua palavra. Nós vamos prestar conta. Então, se o pregador, aquilo que Deus manda, ele não fala, ele está omitindo, né? E se o pregador, ele só fala aquilo que o seu membro gosta de ouvir, o pregador está sendo um falso profeta. E se tem uma coisa que Deus, ele abomina, é o falso profeta, né? Porque o falso profeta é assim, o falso profeta ele vai falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, né?
principalmente se ele tem uma amizade profunda com a pessoa, principalmente se o dízimo dele é um dízimo gordo, né? É o maior dizimista da igreja, é o maior ofertante da igreja, né? Só que o pregador, se ele não abrir o olho, ele vai prestar conta com Deus, né? Porque o falso profeta é assim, ele fala o que a pessoa gosta de ouvir. Lembra do Acabe, né? O Acabe lá, ele tinha os seus profetas puxa-saco. Não é sobre o Acabe que eu vou falar, mas me veio à mente isso, o Espírito Santo me colocou na mente isso. O Acabe, ele tinha os seus profetas puxa-saco, né? O Acabe, ele vivia no erro, ele vivia na sujeira, né? Ele vivia na promiscuidade, né? E ele tinha lá os seus profetas puxa-saco, aqueles profetas que falavam o que ele gostava de ouvir. Hoje em dia tem muito aí, tem muitos crentes Acabe aí, tem muito pregador puxa-saco. Às vezes tem muito crente Acabe aí que vive na sujeira, na lambança, adulterando, prostituindo, mentindo. Aí vai em uma determinada igreja, o pregador lá vai falar o que a pessoa gosta de ouvir. Mas isso não pode. Se você, assim como eu, é um pregador do Evangelho, um pregador da verdade, uma pessoa de Deus, jamais nós podemos deixar de falar o que Deus manda para querer agradar pessoas. E aconteceu isso com o Davi, né? Convido a você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4, né? Nós vamos ver esse capítulo, do capítulo 1 até o 4, 1 Crônicas, né? Capítulo 17, o versículo 1, 2, 3 e 4, tá bom? Olha o que a Bíblia diz, ó. Diz assim, ó. Sucedeu que, pois, Davi, já morando em sua casa, disse ao profeta Natã: estou aqui eu morando em meu palácio, mas a arca do Senhor, a arca da aliança, está debaixo de cortinas. Algumas Bíblias está tendas, né? Ou seja, no versículo 1, a intenção de Davi era uma intenção boa, né? Você pode perceber que o Davi, ele teve uma preocupação com a arca da aliança, que representava a presença de quem? De Deus, né? O Davi, ele teve essa preocupação, ele se preocupou, né, em abrigar a arca da aliança num lugar decente, num lugar bom. O Davi errou? Não, pelo contrário, uma atitude admirável. Só que essa não era a vontade de Deus para o Davi, tá? Você vai entender. Versículo 2. E disse, pois, o profeta Natã: vá, fazei tudo o que vier em seu coração, pois o Senhor é contigo. Ou seja, o profeta Natã, eu não sei, né, por que ele deixou de falar aquilo que Deus mandou e falou aquilo que ele queria falar, não sei. A Bíblia não dá detalhes, o motivo por quê. Mas eu acredito que o profeta Natã, ele deixou o sentimento de amizade. Porque além de Natã ser o profeta, ele era amigo do rei, né? Então, ele deve ter deixado o sentimento de amizade, né, falar mais alto. E hoje, meu amigo e minha amiga, as igrejas estão lotadas de pessoas assim. Às vezes o membro pega aquela certa amizade com o pastor, com o pregador, e aí acaba faltando com respeito. Aí o membro acaba confundindo as coisas, esquecendo que o pregador, que o pastor
o pregador é o líder dela, é profeta de Deus na vida dela. E às vezes ele acaba se esquecendo, né? E acaba tratando o pregador não como um homem de Deus, não como um pastor, não como um pregador, mas acaba tratando até como seu amigo íntimo. Esquece da sua liderança, né? Esquece que o pastor é um mentor espiritual, é alguém que colocou, né, para que o membro ficasse debaixo da cobertura espiritual dele. Mas às vezes, pelo fato do membro ter muita amizade com o pastor, ele esquece disso. Deixa a amizade falar mais alto. E às vezes acontece também, né, ao contrário. Às vezes o pastor, o pregador, pega muita amizade com o membro, e quando é para corrigir, quando é para falar a verdade, às vezes ele não fala, pelo fato de ser muito amigo do membro. E não pode acontecer isso, não pode, tá? No versículo 2, né? Olha só, o versículo 3. Mas naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, versículo 4: Vá e diga, pois, a Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás um templo para eu morar. Ou seja, qual que foi a preocupação do rei Davi aqui? Ele queria construir um templo para que a arca da aliança fosse abrigada, né? Só que não era Davi que iria construir o templo. No caso, foi o seu filho mais novo, Salomão, né? Aí o que o profeta Natã fez? O profeta Natã falou: Senhor, faz o que o Senhor quiser, sentir no coração, né? Deus é contigo. Agora eu pergunto para você, meu amigo pregador, minha amiga pregadora, você que assiste essa mensagem, será que não acontece hoje isso? Não. Às vezes a pessoa procura o pastor, o pregador, procurando uma orientação, e às vezes o pregador, para agradar a pessoa, fala: não, irmã, Deus é contigo. Às vezes a irmã quer casar, está namorando um rapaz, quer casar com o rapaz. Aí, em vez do pregador ele ser honesto com a pessoa, não, ele fala: não, irmã, é verdade, essa pessoa que a senhora arrumou é de Deus, viu? Vai, porque Deus é contigo. Aí a pessoa casa, se estrepa, né? E a gente sabe o que acontece. Quando não, às vezes o membro procura o pregador dizendo: eu quero ser obreiro, eu tenho chamado para ser obreiro, né? E às vezes o pregador nem fala para a pessoa: vamos orar, irmã. Se a irmã tiver chamado, Deus vai levantar a irmã, fica firme. Não, o pregador vira para a pessoa e fala assim: não, é verdade, você tem chamado mesmo, pode ser obreiro. Aí a pessoa se levanta para fazer a obra, fica por pouco tempo, daqui a pouco a pessoa morre na fé. Infelizmente acontece muito isso hoje. Às vezes o pregador ele confunde as coisas, né? Às vezes ele, até no desespero de ter alguém para fazer a obra, ele acaba levantando como obreiro ou obreira até quem não deve, quem não deveria estar, né? Até quem não teria nenhuma condição de ser. Mas às vezes pelo sentimento de amizade, pelo sentimento de desespero de ter alguém para fazer a obra, ou porque o membro é um dizimista gordo da igreja, né? O pregador às vezes deixa de falar o que Deus manda. E não pode fazer isso. Meu amigo e minha amiga, você que é pregador, nunca deixe de cumprir sua responsabilidade de pregador. Doa a quem doer. Goste a pessoa, não goste de ouvir a verdade. Mas o nosso dever como homem e mulher de Deus é falar o que Deus manda, é falar para as pessoas o que Deus manda falar. Se a pessoa estiver no pecado, nós temos que falar que ela está no pecado. Se a pessoa estiver no adultério, na prostituição, o nosso dever como pregador
É falar para essa pessoa que ela está errada. Não é passar a mão na cabeça. Hoje em dia existe muita igreja assim, né? Às vezes a pessoa está se lambuzando no pecado, aí ela vai numa igreja e está lá o pregador, usado não sei por quem, por Deus é que não é, né? Claro que não. Usado pelo diabo e às vezes pela sua própria carne, fala o que a pessoa gosta de ouvir. Não, irmã, você tem chamado, Deus é contigo, Deus está na tua vida, e pipipi, popopó, eis que Deus está do teu lado, e não sei o que lá, principalmente se o membro tem dinheiro, né? Que Deus está do teu lado, Deus está na tua vida, e não sei o que lá, né? Isso é falso profeta. E hoje em dia está cheio, né? Então o pregador que é pregador, ele não pode deixar de falar a verdade. Doa a quem doer, fale quem quiser falar. Me lembro do profeta João Batista, né? Deixa eu tomar um gole d'água. Me lembro do profeta João Batista, que ele profetizou contra Herodes, né? Ele falou contra Herodes. E quem que era o Herodes na época? Na época, melhor dizendo, perdão. Herodes era um homem importante, né? Ele governava a Judéia, né? Era alguém de autoridade. Mas o João Batista não estava nem aí. O profeta João Batista virou para Herodes e falou: Ô Herodes, a Herodíades, essa mulher que está com você, é esposa de seu irmão. Você está em adultério, né? E a Bíblia diz que o rei Herodes, ele ficava com medo das palavras de João Batista. Porque o Herodes, ele temia, né? Porque o João Batista era um profeta, o Herodes temia. Só que, por influência da sua suposta mulher, que era a mulher de seu irmão, o Herodes acabou cortando a cabeça do João Batista. O Herodes acabou decapitando a cabeça do João Batista. Ou seja, João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. Mas ele fez a vontade de quem? De Deus. E olha que o Herodes era o quê? O Herodes era uma autoridade. Mas o profeta que é profeta, homem de Deus que é homem de Deus, ele não está nem aí. Ele vai falar a verdade para quem quer que seja. Ele vai falar a verdade para quem tem que falar, seja pessoa de nome ou não, seja pessoa de autoridade ou não. Mas se você é um pregador de verdade, se você é uma pessoa que faz juízo ao seu chamado, meu amigo e minha amiga, fale o que Deus manda. Porque se você não falar, um dia você vai ser cobrado por ele. Tá bom? E se essa pessoa for para o inferno, o sangue dela vai ser cobrado de você. Não se esqueça disso, da responsabilidade que nós temos como pregador. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.